Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Mateus 14:14. Tema da semana: Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. Estamos no nosso 8º encontro. Hoje nós vamos entender um pouquinho como Jesus teve compaixão das pessoas, como Deus se importa conosco. Deus ouve a nossa tristeza, o nosso clamor. O guia de estudos usa uma expressão, o gemido do seu povo. Eu tenho a certeza que será uma mensagem de esperança para todos nós. Que você se sinta aqui convidado, você faz parte do estúdio aqui, é a 4ª cadeira, tá bom? Você é o nosso convidado, você que acompanha o programa Lições da Bíblia. Muitos dos nossos amigos têm assistido porque compartilham em suas comunidades o que a gente tem apresentado aqui e mais uma vez eu tenho a certeza que essa será uma mensagem de muito conforto para todos os seus amigos, para as pessoas, para os seus vizinhos, aqueles que você tem contato. Nossos convidados nesse segundo encontro, pastor Ronaldo de Oliveira, presidente da Igreja Adventista na região do Vale do Paraíba. A sede da igreja fica na cidade São José dos Campos. São José dos Campos, a bela cidade de São José dos Campos. Bela cidade. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, um prazer estar aqui novamente com você, pastor. Apresentador do programa Fé para Hoje. Juntamente com o pastor Ed, meu velho amigo Edson Rosa. Amigo de muitos anos, né, pastor? Tá certo, tá certo. E o pastor Edson que vai estar com a gente no próximo programa. Ok. Tá? Pastor Edson, nós vamos ter aí uma dupla de apresentadores. Será o pastor Edson e o pastor Lanza. Opa! De ex-apresentadores do Lições, Sim, né? sim, Os sim. dois são apresentadores da Novo Tempo e ex-apresentadores do Lições. E o pastor Jonathan vai entrar com vídeo, né? Que também foi também. um apresentador do Lições da Bíblia. Então, no próximo aqui, os ex-apresentadores. A história toda. Exatamente. Pastor Dennis Morgan, pastor da Igreja Adventista na cidade de São José dos Campos. Seja bem-vindo, pastor Dennis Morgan, que tem uma história muito linda de determinação. Superação, né, pastor? Sim. Pastor Dennis, que perdeu quantos quilos, pastor? 43 quilos. 43 A partir quilos. do ano de 2012 eu pesava 120 quilos, aí comecei um processo de reeducação alimentar e mental também. E aí com exercícios físicos, mudança na alimentação, eliminamos 43 quilos. Eu digo eliminamos porque foi junto com a minha esposa. É melhor eliminar, né? Porque eu acho que eu achei alguns desses que você perdeu, hein? Junto com a minha esposa Elisângela, um beijo para ela. Isso. Eliminamos 43 quilos. Beijo para o Antônio e para a Ana Clara também, não posso esquecer, tá bom? Muito bom. A família abraçou a... Sem dúvida, eles compraram o projeto e fomos juntos. É um prazer estar aqui com o senhor, estar com o meu chefinho querido também, o meu presidente. Pai, você está com o seu... O meu presidente. Meu amigo de Angola, fizemos evangelismo em Angola juntos. Opa! Agora, me permite dizer agora aqui em público, se o senhor for espirrar, desde já, saúde, tá bom, pastor? Só para lembrar, pastor Ronaldo, o senhor foi missionário, né, pastor? Isso. Por um período. O senhor esteve com a gente numa temporada que a gente estudou sobre os missionários e contou aqui. Eu vou dizer para o senhor, encontrei, pastor, inúmeras pessoas que mencionaram daquele testemunho, da sua história. O senhor ficou na mão, né, dos guerrilheiros durante o período, junto com a sua esposa. Sim, e com o bebezinho. Era 1 ano e 3 meses o filho. Uma linda história né? E hoje o senhor faz um projeto, o senhor tem, junto com a administração da igreja na região que o senhor está, né, que o senhor administra, vocês fazem um projeto em Angola, Sim. É isso, pastor? Quase todos os anos nós temos levado um grupo para lá. E o primeiro grupo, o pastor Denis estava presente. Estivemos em Luanda. Um abraço para Luanda, para Angola que nos assiste. Assiste a Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia também. Verdade, estão me dizendo aqui que muita gente assiste o... E você sabe que tem irmãos ali, tem membros da igreja que eles compram a antena e distribuem. E outros que só vendem a antena por um preço bem abaixo
é um trabalho missionário que eles fazem ali. Muito bom. Bem Um legal. abraço para todos os nossos amigos em Angola. Quero aproveitar e mandar um abraço para um amigão angolano, Fernando Suquina. Suquina. Fernando Opa. Suquina, o pai foi pastor, Sim, né? o avô, eu não sei se o avô, o pai dele, que me recebeu quando eu cheguei em 82 para ser missionário ali. Suquina foi meu colega de internato no Rio Grande do Sul, no IACS. Um abraço, Suquina, uma pessoa muito querida. Deus continue abençoando muito a você. Pastor, deixa eu mandar então um abraço então para o pessoal lá da igreja do quilômetro 12B, em Luanda. Luanda. A igreja onde fiz conferências lá. Que legal. Um abraço para aquele pessoal amado. Muito bom. Vamos orar a Deus? Vamos. Pastor Ronaldo, Pois por não. favor. Bom Pai, neste momento em que vamos estudar ou relembrar aquilo que já estudamos, que diz respeito à compaixão, como Jesus lidava com as pessoas, nós temos que aprender estes métodos de Jesus, porque somente eles poderão nos ajudar a termos bons relacionamentos e nos ajudar também a trilharmos o caminho para o Teu reino e mostrar este mesmo caminho a tantas pessoas. Amém. Então, abençoa o estudo que vamos fazer, abençoe também as mentes que vão ouvir e participar do outro lado da câmara. Nós temos certeza que o Senhor vai estar conosco, e não só agora, e vai ouvir os nossos gemidos e se importa com aquilo que pensamos, que sentimos e com a pessoa que somos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar você que acompanha o programa Lições da Bíblia, não deixe de acessar o nosso blog, compartilhar o vídeo do autor e o vídeo que a gente tem apresentado agora semanalmente. Tem um videozinho lá com um resumo do que a gente apresenta aqui no programa, sempre com um convidado. O programa passado foi o pastor Ronaldo e agora o pastor Denis Morgan. Então compartilhe com seus amigos, motive-os a estudarem a palavra de Deus. Nesse momento, com a palavra, o autor do guia de estudos, pastor Gaspar Colom. Well, by definition, Por definição, sympathy simpatia with pathos, significa compaixão ou feeling the sentir feelings os sentimentos de outra pessoa. This is related Isto está relacionado com ter piedade para com as pessoas ao nosso redor. It means that we Significa que nós carinhosamente ouvimos o coração, the heart and not simply to e the não brain. só o cérebro. It's not always Não about se trata logic sempre da and lógica asking e de pedir a somebody alguém to para give us dizer-nos the logic logicamente behind como how se they sente. feel. It is about Trata-se de feeling sentir the pain a dor dessa of pessoa, that person, feeling the joy sentindo a alegria de sua comunidade, feeling the sentindo a celebração of individuals de who are indivíduos around que estão ao seu you. And redor. with Assim, them, de alguma maneira, é somehow possível entrar em sincronização com a forma how their como os seus sentimentos interpretam a realidade. reality. It is profound that Foi provado que, sem bondade, sympathy, we really do not nós realmente não temos nenhuma maneira connecting de nos conectarmos com a realidade das pessoas. E o que acontece é que nós basicamente acabaríamos jogando a nossa mensagem ao ar sem um contexto. a context. And in most E na maioria das sociedades, em todo o mundo, communication comunicação significa criar um relacionamento. relationships can Os relacionamentos não podem ser construídos sem ter bondade sympathy. para com essas pessoas. It's a godly É uma característica divina. God heard Deus ouviu e respondeu aos lamentos dos israelitas escravizados, of Israel enquanto eles viajavam e sofriam, they went through their hardship e ele respondeu com bondade. with sympathy. Jesus could Jesus poderia ter ficado no céu, heavenly realm, mas Paulo nos diz but Paul tells us, let this mind que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abandonou a glória do céu, tornou-se semelhante aos homens e obediente até a morte, e morte de cruz.
Quando olhamos para o que a bondade fez, trazendo Jesus de sua glória celestial a um corpo terrestre, e que Deus pôde compreender o nosso lamento. Por que o povo de Deus não seria capaz de viver, sentir e compreender o coração das pessoas às quais estamos servindo? Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nesta temporada nós estamos estudando sobre o papel da igreja na comunidade, ou seja, como as pessoas devem fazer diferença onde estão inseridas. O cristão deve refletir o amor de Jesus, e isso acontece na vida dele através das suas ações, de forma assim, intencional, mas é o seu viver. Como disse o pastor Ronaldo no último encontro aqui, a vida vai na frente, antes do sermão, né, pastor? É verdade. Antes da palavra. No programa de hoje, Jesus manifestava compaixão pelas pessoas. Podemos trabalhar um pouquinho sobre o conceito do que é compaixão? Acho que a palavra que vem antes de compaixão aqui, ela é importante para o texto, para o nosso estudo. Manifestava compaixão. E aí, no intervalo, você estava dando a definição da palavra compaixão, que é alguma coisa que vem de dentro, né, das entranhas. Então, você não pode dar o que você não tem. Então, só dá compaixão quem tem e experimentou compaixão de Deus em sua própria vida. É o que pode dizer o que é compaixão e pode passar compaixão para outro com propriedade. Não pode ser definido apenas pelo dicionário, tem que ser definido pela vida. Ok, muito bem lembrado, porque o conceito seria piedade, ternura, tristeza, mas quando eu senti isso, passei por isso, eu vou compartilhar. A gente vai ver isso em algum momento aqui, né? Quando a gente vai falar sobre o sofrimento. Sim, sim. Quem passou pela dor e pelo sofrimento entende mais o que o outro está passando, né? O Guia de Estudos trouxe alusões do texto bíblico ao Antigo Testamento, porque nós temos tendência, às vezes, de pensar que o Deus do Novo Testamento é o Deus da empatia, da ternura, mas o Deus do Antigo Testamento é o Deus duro, que exige. Eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho aqui, como Deus é visto no Antigo Testamento, o Deus da compaixão. Tem a ver com a cosmovisão, né? A visão do todo. Como você imagina Deus, assim você vai ser e agir. Há um grupo de pessoas que pensa em Deus no Antigo Testamento como sendo tirano, severo, cruel, prestes a condenar, aquele que está só esperando uma mínima ação errada para jogar um raio, para castigar. Eles têm essa visão. E por causa disso vivem mergulhados em culpa, mergulhados em tristeza, mergulhados em inação também, porque não faço nada, porque se eu fizer alguma coisa, Deus me castiga. Essa visão do todo afeta o nosso modo de ser. A Bíblia é um conjunto. A Bíblia é uma unidade. O Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus é um só e de outra coisa. Deus é imutável, né? Deus não muda. E a Bíblia já responde para nós quem Ele é. A Bíblia diz quem é Deus. Deus é amor. E a Escritura não pode falhar, né? Não pode mentir. Deus é amor. Acontece que o amor se manifesta de diversas formas. Diversas formas. O amor também é justiça. O amor também é seriedade. O amor também é verdade. O amor também é compromisso. O amor também quer ver as coisas corretas acontecendo. E Deus se manifesta assim, dessa forma. Não só passando a mão, não só dando o carinho, não só sendo aquele que entrega alguma coisa boa, mas Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é correto, sabe? E nós temos que saber equilibrar essas coisas todas. Pastor, querendo atrapalhar, mas já atrapalhando, né? Mas você disse uma coisa no começo que é a questão da cosmovisão. Então, se você só vê a história daqueles cegos que ficaram em volta do elefante, cada um descrevia de uma maneira, né? Então, você tem que sair da posição... Como é que é a historinha, pastor? Relembra a historinha? Então, como é que é esse animal, né? Ele é muito peludo, não sei o quê, aí ele tem
parece que é uma coluna grande pegando a perna, cada um lado, a orelha e tal. Pegaram na tromba, não, isso aqui é uma serpente. É, uma serpente. Então, você tem que se afastar um pouco para ver, né? Então, o cristão, ele não pode dizer, Deus é assim, sem ter uma visão, uma cosmovisão. Isso. É o que vai dar a base, a palavra parece ser meio assim complicada, né? Mas é o que vai dar a base para a crença em tudo que tem a ver com Deus. Então, se você experimenta a maçã verde, né? Você vai dizer, não presta essa fruta, é muito azeda. Esperar amadurecer, você vai ter o todo da maçã, né? O tempo todo. Então, para compreender a Deus é necessário entender o contexto todo em que Deus está se relacionando conosco. E quando a gente está estudando esse tema hoje, como Jesus tratava, manifestava compaixão, o senhor está falando, nós lá no começo, nós começamos a ver qual era o plano original de Deus. Então, Deus criou o homem perfeito. O homem caiu. Então, o Senhor quer resgatar a imagem perfeita. E isso é feito, eu tenho a responsabilidade, quando eu vou tratando bem as pessoas, eu vou restaurando a imagem de Deus que ficou maculada. Exatamente. Não se destruiu, assim, não se aniquilou, melhor. Ficou maculada. Então, esse ato de compaixão, de ternura, tudo que a gente está vendo é para restaurar. Vão então, criando essa exatamente. Então, é o todo, né? É o todo, é o que você está falando. Eu olho o todo. Então, a gente está estudando um tema isolado, mas a gente está vendo um processo aqui de É conhecimento. como você avaliar a Deus pela doença ou pela morte. Não, Deus faz isso? Como é que Deus permite? Não. Perguntaram, né, ao Billy Graham, ele mandou perguntar para a filha dele, porque onde estava Deus lá nas Torres Gêmeas, né? Sim. 11 de setembro. Então, onde é que estava Deus? E ela respondeu assim, onde vocês o deixaram. Como é que vocês vão avaliar Deus por esse fato? Só que antes, vocês tiraram a Deus das praças, tudo que tinha dos crucifixos nos hospitais, vocês colocaram a Deus num lugar onde Ele sempre vai estar. Então, não é que Deus, agora eu vou analisar a Deus porque eu fiquei desempregado, mas Deus não. Com atos isolados, ações isoladas. Entende? Quantas coisas aconteceram e você não avaliou a Deus. Puxa, estou respirando hoje. Oh, que beleza, graças a Deus. Não, mas você vai no negativo, você tem que ver que seu pai lhe deu tantas coisas maravilhosas para você viver, mas o dia que ele lhe castigou, ou o dia que ele fez alguma coisa que você não gostou, é um aspecto da vida do pai, né? É interessante, interessante, uma colocação interessante. Só quero citar um texto do Antigo Testamento, que é Juízes, capítulo 2, verso 18, né? Quando o Senhor lhe suscitava juízes, esse é o período dos juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Nós vamos para o intervalo e na volta eu queria que vocês trabalhassem esse ouvido atento de Deus aos gemidos do ser humano. Nós vamos para o intervalo e nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia sempre. Nós estamos conversando um pouco como Jesus manifestava a compaixão. Fomos para o intervalo. Eu queria que vocês trabalhassem. Deus sempre esteve atento aos gemidos, aos sofrimentos do homem. Nós terminamos aquele bloco falando sobre esse Deus grandioso, essa macrovisão de um Deus que é criador, que Ele é Pai, que Ele é eterno, sempre presente. Isso pode gerar em alguns a visão de um Deus, então Ele está distante, Ele é tão poderoso, será que Ele tem um tempo para mim? Não, vamos completar a visão de Deus? Esse Deus que é grandioso, Ele está ao meu lado, me ouvindo, me atendendo, pronto a recolher minhas lágrimas. Ele se interessa e se importa comigo. E a Bíblia inteira vai nessa direção. Vai mais na direção deste Deus do que naquela visão do Deus tirano que está pronto a castigar. A maioria dos textos onde apresenta a manifestação de Deus é assim. Então, Elias foi colocado numa rocha para ver Deus passar. Moisés foi colocado numa rocha para ver Deus passar. Como é que Deus passou?
Foi trovão, foi terremoto, foi vento forte, aí tudo quietou e aí uma voz amorosa. E alguém dizendo, eu sou misericordioso, sou compassivo, sou longânimo, sou paciente. Esse é o Deus que se interessa por nós. Então, mesmo sendo o povo rebelde que era, Deus, através dos juízes, agia para libertar o povo e para dizer, eu sou apaixonado por vocês. Eu tenho vocês em alta estima. Então eu vou estar com vocês. Estou ouvindo o gemido. Claro que eu ouço. É interessante ouvir o gemido que não é audível, né? É a dor do fundo do coração. Deus sabe exatamente o que você está passando. Deus sabe o que você está passando. É do fundo do coração. Você está sorrindo no meio de uma multidão, mas Ele sabe o seu gemido inaudível. E ali o Gui até apresentou, cada dia mais as teorias, as filosofias deixam um vazio dentro do coração do homem e aí ele geme, né, pastor? Geme sem barulho, sem fazer barulho. Sem se exprimir. Mas Deus está atento a isso. Eu acho que a grande frase aqui, eu botei essa frase aqui na lição, Deus se importa. Eu acho que isso a gente devia repetir muitas vezes por dia para não esquecer, porque o inimigo, não gosto de falar muito nele, mas gosto de falar mais em Deus, mas o inimigo vai querer fazer você acreditar que Deus não se importa. Talvez as frases que ele poderia usar assim para a sua... Você está vendo? Você está sozinho agora. Cadê? Onde é que está Deus? Você precisava desse emprego? Está aí, seus filhos vão morrer de fome. Olha aí, você gostava dessa pessoa, ele traiu. Está vendo? Cadê o seu Deus? Ele está lá. A resposta é assim, ele está ali. Muito bom. Eu aproveito e digo a você que talvez está ligando sua televisão, parou aí por um momento, que está passando por um momento difícil na vida, o pastor citou alguns exemplos, ou perda, coisas inexplicáveis. Nós conversávamos em off aqui, o pastor descreveu uma situação de uma morte assim inexplicável, de uma pessoa muito boa, uma pessoa muito correta, e como vieram indagações, questionamentos. Deus se importa. Eu quero aproveitar até citar um texto que está no Guia de Estudos, que é um texto de Ellen White, que é uma escritora que nós cremos como inspirada, onde ela diz: seu coração amoroso se comove diante das nossas tristezas, diante da nossa expressão delas. Nada que de algum modo se relacione com nossa paz é tão insignificante que ele não observe. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, sem que seja observada pelo nosso Pai Celestial ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Só para... É uma mensagem de conforto. É o texto bíblico que diz assim, né? O pardal eu alimento, os lírios do campo eu que visto. Assim, não cai nada sem eu saber. Se eu cuido dos pardais, quanto mais vou cuidar de você. Muito bom. Agora, pastor, sim, pastor, olha, por favor. Deus sabe, a canção Deus que todos conhecemos. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E Deus age. Por intermédio de quem? O maestro Valdecir Lima, né? Sim, Valdecir, sim. que um abraço, professor Valdecir Lima, nosso querido amigo, que foi, né, inspirado para ajudou compor. muita gente e ainda ajuda essa música. Exatamente, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Uma música que está no nosso Inário Adventista, que é o nosso cantor cristão. Não consigo lembrar o número agora, mas talvez depois do intervalo a gente traga o número, mas está aí, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A gente tem muitas interpretações. Foi uma bela lembrança. Sim, a ponte, mas ele finalmente age. Ele não é aquela coisa estática, não, eu sei o que está acontecendo. Não, ele vai lá e age, mas ele age por nosso intermédio. Em algum momento Deus não vai se manifestar pessoalmente. Nenhum anjo vai vir também, mas nós estaremos lá. A resposta será o silêncio, né? Muitas vezes Deus responde com o silêncio. Diz assim, eu não preciso falar nada, só aguarde. Você não vai entender. Não adianta eu te explicar, você não vai entender. Também o braço humano, pastor. Ele nos usa para ser o canal dele. E aqui no final tem até uma pergunta. Quais os gemidos da sua comunidade?
E a outra que eu acho mais Muito importante, o que você está fazendo? Exatamente. Como igreja, né? Esse é o papel da igreja na comunidade. Quais são os gemidos da sua unidade, é um número grande de bares que infernizam a vida das pessoas, né? São as bocas de fumo, são as meninas adolescentes na juventude, grávidas na juventude. Qual é o problema? Os vazios. Os vazios, a busca desenfreada, às vezes, pelo recurso de pessoas que têm muito, mas vivem a solidão dos recursos. Né? Porque há uma necessidade. Talvez sejam esses os gritos, né? Os gemidos. É ficar atentos e pedir ajuda de Deus para poder sentir o que ele sente, né? Poder ter a compaixão que ele tem para as pessoas, olhar com os olhos dele e achar as pessoas que precisam. Eu, quando fazia teologia, passava na rodovia Anchieta, olhando sempre para uma comunidade muito carente lá em São Bernardo do Campo, sempre muito carente. Eu olhava para aquela comunidade e eu pensava assim, meu pai, quem vai ajudar essas pessoas? E, curiosamente, meu primeiro distrito foi dentro daquela comunidade e eu me lembrei. Quem vai ajudar essas pessoas? Vai ser você. Eu sou o braço de Deus naquela comunidade. Amém. Exatamente. Eu sou essa pessoa que vai manifestar Deus ali. Eu quero recordar aqui a história da viúva, da ressurreição do filho da viúva de Naim, que está em Lucas capítulo 7, versos 11 em diante. Queria que vocês considerassem aqui, essa história sempre me chamou muita atenção, dessa hipersensibilidade do Senhor em atender numa situação de extrema, terrível, né? A perda, primeiro para a posição da mulher que havia perdido o esposo, socialmente desvalorizada agora, e a perda do seu filho também. Eu gosto muito dessa história, porque ela fala sobre subir e descer, né? Quem descia é quem estava triste, quem subia estava feliz. Quem descia tinha a morte, que era o filho dela, iam enterrá-lo ou iam encaverná-lo, né? Não sei como seria exatamente, mas a multidão que subia feliz. Jesus estava lá entre eles, devia haver música, devia haver risos altos, alegria, cantoria. E as multidões se encontram e Jesus, assim, as palavras usadas é sempre assim, imediatamente, e logo ele foi, e ele olhou para a mulher e disse, não chores, né? Ele se importa, né? Não chore. Eu acho que só isso já estaria bom. Então, quando Jesus disser para a gente, disser para você, não chore, não importa quanto tempo vai passar. Ele saiu dali, andou 3, 4 passos, 5 segundos, falou, levanta, o garoto levantou, ele levou o garoto para a mãe. Então, esse tempo todo estava valendo do não chores. Para mim pode demorar 1 ano, 30 anos, a vida. Mas ele diz, não chora. Tocou o esquife, rompeu qualquer o total, ritualismo, né? Compaixão total. Eu me importo. Então não pode demorar um pouco, mas eu me importo. Vai ter jeito, tem jeito. Não há nada que ele não possa solucionar, mesmo diante da perda de um querido, né, pastor? É verdade. Um dia ele chamará os queridos que dormem na sepultura. Eu creio que é importante a gente lembrar isso diante dessa história. Por isso que o tempo não importa. Ele só diz assim, não chora, porque tem coisa pela frente. Pode demorar anos, a vida toda, eu posso morrer, mas eu vou encontrar essa pessoa, ou, sei lá, a doença não vai ser mais, ou o emprego não é mais problema, que eu vou estar num lugar que essas coisas foram superadas. Né? Muito bom, boa lembrança. Também vou te usar como um canal de bênção para outros que passam pela mesma situação. Isso que é fundamental também. Por que enfrentamos o sofrimento? Para ganhar força, para ganhar calos, para ministrar aquele que vai passar por aquilo. E eu vou ter mais autoridade, mais propriedade para falar daquilo que eu mesmo enfrentei. Não é dizer um tapinha no ombro e dizer assim, eu sei o que você está passando. Isso fica muito superficial se de fato você não passou. Mas quando você passa, você tem autoridade, ainda que seja a autoridade do silêncio, para ficar ao lado e suportar com a pessoa aquela carga sem falar nada, porque um dia você passou pela mesma carga. Então, o sofrimento também tem essa conotação. E você descobriu que passa, né? Que passa. Exatamente. Pode passar para você também. Vale a pena a gente conceituar aqui a empatia,
para o nosso telespectador. A palavra compaixão traz à mente outras duas palavras, diz o Guia de Estudos: empatia e piedade. Poderíamos explicar o que é empatia, o que é piedade? São tudo palavras muito ligadas umas às outras, né? Sinônimos de uma só. Sentir o que o outro está sentindo. Ser solidário. Ser solidário, compartilhar, participar, são todos sinônimos de uma única raiz. Eu gosto desse, sentir o que o outro está sentindo. Isso é profundo, né? É muito profundo. É olhar para o outro e ler como Jesus deixou escrito, mover-se de íntima compaixão. Existe um movimento, não é só olhar, não, há um movimento. Eu me movo em compaixão, quer dizer, eu vou até essa pessoa, eu ajo por intermédio dela. Me coloco no lugar dela. Então, solidariedade e empatia. Solidariedade piedade, e compaixão, né? Piedade. Então, solidariedade parece assim, é como Jesus lá estava andando... Agora você está conceituando a compaixão e solidariedade. Isso. Ok. Que aparece aqui, né? Sim, sim. Então, assim, solidariedade é tipo assim, Jesus está com os discípulos ali, eles não lavam a mão lá, ou lavam um pouco a mão, vêm os críticos e dizem, vocês não lavam a mão, não sei o quê, aí Jesus interfere. É colocar canela, né? É você colocar o corpo e colocar a intenção. Estão lá com fome, pegam as espigas, vêm os fariseus, estão comendo aí no sábado, ele entra em ação. Então, solidariedade parece que é assim, você entrar em ação. E compaixão é ter a simpatia e olhar para e fazer alguma coisa também. Porque compaixão você não é inerte, né? Jesus olhou para a multidão, teve compaixão porque pareciam ovelhas que não tinham pastor e começou a curá-los e pregar e ensiná-los. Quer dizer, também tem uma ação. Não é isso que você falou é interessante. A compaixão não me deixa no mesmo estado em que eu me encontro. Me leva Isso talvez seja pena, eu nem sei se a filologia me permite falar isso, mas pena. Eu tenho pena de você, mas não faço nada. Eu tenho compaixão, estou junto com você. O guia colocou aqui que verdadeira piedade é a ação. Ok. Houve um movimento histórico chamado pietismo. Pietismo. O que faremos? Nós vamos nos santificar. Vamos nos enclausurar, vamos orar e jejuar, vamos buscar a presença de Deus enquanto o mundo lá fora padece. Vamos crescer aqui espiritualmente. Não. Verdadeira piedade é ação. O papel da igreja é ação. É esse. Ter piedade, ter compaixão, ser solidário. Eu quero considerar aqui, ele aprofunda um pouquinho mais a ideia da compaixão, como colocando-se no lugar das pessoas, e usa o texto de Colossenses, capítulo 3, e aí dá sugestões como eu posso revelar compaixão. Então, são dicas. Então, a gente chegou à conclusão: compaixão é agir. Como eu faço isso? Quero ler um texto, que é Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, a gente vê aqui uma série de ações, né? Acho que é a materialização do amor de Deus, né? Através dessas várias facetas do amor, né? Gomos da laranja do amor, que você faz porque ele constrangeu, ele motivou, ele levou você a fazer isso. Então, é interessantíssimo aqui, quando você se coloca no lugar das pessoas, né? Você tem outra perspectiva. Exatamente. Quando você está olhando, eu estou olhando aqui para você, eu tenho uma perspectiva, lá o azul no fundo, a janela aqui e tal, perspectiva. Se eu estava sentado da outra vez aqui, minha perspectiva era outra, né? Quer dizer, de dia minha perspectiva é de um jeito, à noite ela é de outro. Agora, quando eu cedo, aí eu sou humilde, né? Quando eu cedo para entender a perspectiva sua, seja qual for, do marido abandonado, do desempregado, do criticado, do doente, quando eu tento me colocar no seu lugar. Por isso Jesus se colocou no nosso lugar para ter a perspectiva correta, para ver o que a gente seria passa. muito ruim, né, se ele não tivesse essa
A gente viu lá na sexta lição, Sim, pastor. sexta lição. Sexta lição. Que a gente fez referência no outro programa. Jesus se tornou homem. Nós vamos para o intervalo e voltamos para a última parte do nosso encontro de hoje. Nós voltaremos já. Não saia daí. Estamos voltando para o nosso último momento. Quero mandar um abraço para alguns amigos especiais, seu Valdir, seu Aparecido, Valdemir, pessoas muito queridas que trabalham com a gente, que têm demonstrado sempre muita simpatia, mas também muita empatia. Pessoas extremamente acolhedoras. Deus continue abençoando muito a vocês. Pastor, você quer resgatar? Nós temos 2 comentários aqui, que a gente vai no intervalo vendo o que a gente não falou ainda, né? Que nem sempre dá tempo. Então, faça o seu comentário sobre o filho pródigo. O guia trouxe na lição a lembrança da história do filho pródigo, que deixa tudo, vai a um lugar distante, gasta a fortuna do pai, depois ele regressa de mãos vazias e o pai o recebe, e o filho que ficou em casa critica o pai, critica o filho por essa recepção. Ele imagina que o pai foi foi bondoso, conivente, bondoso ao extremo em fazer aquela recepção. Eu queria fazer a ponte dizendo o seguinte, que servir ao outro envolve risco, e o pai correu esse risco. Se nós tivermos medo do risco, nós não vamos servir ninguém. Ser pai é correr risco, na verdade, né? Quem não quiser correr riscos, não seja pai. O pai perdeu a sua fortuna por 2 vezes, ou cedeu sua fortuna por 2 vezes. E que risco corremos? O risco de ser incompreendido, o risco de atrairmos pessoas com ruins interesses, ou pessoas aproveitadoras. Ele é bonzinho, então se aproveitar de você. O risco de perder diversas coisas, inclusive materiais e tempo. Então, mas se você ficar olhando para esses riscos e não servir, ainda assim você vai perder muito. Eu ia só dizer que esses riscos não podem me desestimular. Exato. Talvez a gente está falando para alguém que já ajudou, se decepcionou. Foi empático, teve, né? E decepção. Isso não pode tirar da gente. Preço. Qual é o preço da empatia? Muitas vezes ser incompreendido. Mas isso não pode me deixar inerte. Eu tenho que continuar sendo. Muito bom, pastor. E aqui, apresentando o exemplo do bom samaritano, né? O sacerdote e o levita passaram, viram aquele homem no chão e perguntaram assim: se eu parar, o que pode acontecer comigo? Será que é um ladrão? A gente pensa isso mesmo na estrada, alguém pede carona. Mas o bom samaritano pensava assim: se eu não ajudar esse camarada, o que pode acontecer com ele? Então é a visão de Deus aí, né? Essa parábola é tremenda. E o autor aqui nos brinda com esse pensamento tão lindo. Muito boa colocação. Eu pensando aqui também, pastor Gilmar, pastor Ronaldo, Jesus trabalhava com as multidões, mas ele atendia o indivíduo. Assim, servir envolve um custo. Que custo? O custo de atender uma única pessoa. A quantos eu tenho que atender? Só uma. Eu tenho que atender só uma. Só a que está diante de mim. Pessoalidade. É o meu próximo, né? É só ela. É o meu próximo. É só ela. Então, às vezes, as pessoas se diminuem porque olham o todo. É muita gente para ajudar. São muitas desgraças para atender, eu não tenho condições. Eu não sou chamado a fazer isso. Uma vida de cada vez. Eu sou chamado a atender um só. Só quem está ali. É a historinha do menino na praia, lá pegando uma estrelinha de cada um e devolvendo, né? Então, para que ela fez diferença. Exatamente, para que ela fez a diferença. Muito bom. Vamos adiante, o texto de São João 11:35, um belíssimo texto, uma referência à perda de um amigo. Jesus sempre encontrou na casa de Maria, Marta e Lázaro um amparo, um conforto, aconchego, né? Um conforto. E aí, agora a perda de Lázaro, o descanso da morte, o sono da morte, né? Ele dorme, o sono da morte. E aí, no capítulo 11, verso 35, diante de toda aquela situação, diz o texto bíblico que Jesus chorou. É solene isso, né? É muito solene. Chorou, ele chorou em outras circunstâncias, mas é muito solene, né?
E o que a gente entende é que ele não chorou por causa de Lázaro só, por todos os mortos e os efeitos do pecado e tal. Acho que foi um choro assim, muito solene. Não sei o que aconteceu no céu nesse momento. A gente não tem nem ideia. Mas na minha pequenez humana, eu me atrevo a dizer que todo o céu parou para ouvir o choro de Jesus. Essa é a minha visão. Não está escrito na Bíblia. Diante de todo o sofrimento humano. Era muita coisa para fazer um Deus que era homem, completamente Deus, chorar. É porque as consequências do pecado são muito más, né? Foi você que falou, acho que em off, não chegou a citar no último programa, mas quando eu olho para uma cidade, até você falou que essa é uma expressão que o pastor usa comumente, quando eu olho para uma cidade, que sentimento eu tenho quando eu olho para ela? Sim. O que eu vejo quando olho para a cidade. O que eu vejo? Sim, eu posso ter dois sentimentos. Eu posso olhar para aquela cidade como um meio para que eu obtenha recursos pessoais, ou eu posso olhar para aquela cidade e sentir o que aquelas pessoas estão sentindo, e eu posso me ver como um canal de bênçãos para elas. Eu tenho que me colocar em uma dessas duas posições quando eu olho para a cidade. No final das contas, o que as pessoas vão esperar de nós não são coisas. Não são. São gestos. Porque tem muita gente dando muito, tem muitas instituições entregando muito mesmo. Elas esperam que a gente se assente ao lado delas, coloque a mão no ombro e chore junto. Isso vale mais do que dinheiro. A gente deve prover, essa é uma expressão, atender a necessidade, mas no fundo, o grande desejo não é esse. É isso aí. É ser, né? Porque é o mal do século, né? O mal do século é a solidão. Ninguém se interessa por mim. As cidades no Brasil, que você vê assim, eu fui morar numa das grandes capitais do Brasil, e eu vi um negócio de kit aqui, kit. O que é kit? Eu perguntei. Tem um mundo de nome. Kitnet, né? Podia ter pensado também nisso. Mas nessa cidade que eu fui morar especialmente, não vou mencionar o nome dela aqui, mas o número de kitnets, e foi considerada a cidade mais solteira do Brasil. As pessoas morando numa kitnet, ou morando sozinhas. E o mundo tem essa tendência, você mesmo mencionou, o mundo tem essa tendência de se isolar, as pessoas estão se isolando. Os pais estão se separando, o marido e mulher estão se separando. Não tem mais filhos, tem animais, eu adoro animais, cachorro. Mas estão tendo um animal para não ter relação mais humana. Alguns até dizem, e eu respeito essas pessoas, assim, mas é melhor confiar num animal do que numa pessoa. Essas pessoas estão clamando, pastor, elas estão gemendo, elas estão dizendo, pelo amor de Deus, alguém me ajuda, vem em meu socorro, eu estou precisando de um animal para falar comigo. Porque as pessoas não falam, não param, não sentam, não me esperam, não me lambem, né? Não me esperam, não me fazem carinho. Isso não quer dizer que a gente não queira, que a gente não tenha, né, pastor? O que a gente está considerando é isso, que as pessoas precisam de pessoas. A Bíblia diz assim, por causa dos cidadãos de bem, a cidade é abençoada. Jeremias fala isso. Nós podemos abençoar, o pastor citou isso várias vezes, você também, nós podemos ser uma bênção para aquela vila. Se nós formos o que Cristo deseja, se nós chorarmos por aquelas pessoas. E o guia de estudos termina o estudo dessa semana apresentando um outro tipo de consolador. E aí o texto que se fez referência foi 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Canal de bênção. A gente tem aqui a encarnação, Cristo me consola, Cristo me conforta, mas aqui traz para mim também uma responsabilidade para que eu conforte as pessoas. É interessante que o guia apresentou aqui, primeiro
a denominação da palavra conforto, né? Eu achei bem interessante, confortes, né? Ou conforte, né? Ou seja, preciso ser forte ali, levar força para aquela pessoa. E aí apresentou como demonstrar empatia e prover conforto para as pessoas. A gente poderia considerar isso aqui? Seria interessante. Muito interessante. Eu achei muito interessante, porque é o perigo de não sermos, o perigo de sermos inconvenientes. Sim, isso ocorre muito, muito. Quando a gente vai... Vai consolar. Vai consolar. Minha esposa esteve grávida do nosso primeiro filho. Infelizmente, por diversas complicações, o bebê nasceu e veio a falecer. Ela estava em casa, ela tinha toda a conjuntura de uma mãe, mas não tinha um bebê para alimentar. E ela sofreu muito. Daí, algumas pessoas vinham para consolá-la. Mas eles falavam coisas tão absurdas, mas tão absurdas, mas tão absurdas, que a deixavam mais deprimida do que a levantavam. Então, o primeiro princípio que eu considero da consolação, o princípio fundamental é saber ouvir. Aproxime-se para ouvir, não para falar. Porque no muito falar, habita a pessoa transgressão. precisa esvaziar, né? Nós temos que estar mais prontos para... Não existe um conselho, né? Tem gente que é muito pronto para dar conselho. Diz que o melhor conselheiro não é aquele que diz o que você tem que fazer, né? É o que faz você descobrir o que você tem que fazer, pelo que você tem, pelo seu equipamento, pela sua visão, pela sua história, experiência. Esse é o melhor conselheiro. Então, a gente não pode procurar alguém que diz que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Aí ele vai dizer assim, não, veja, quais são as... E esse lado? E o que você acha, né? Então, ouvir é mais importante do que... Então, o primeiro aspecto seja, até o guia colocou aqui, pastor, ouça mais e fale menos. Esteja seguro de que a sua linguagem corporal reforce sua tentativa de mostrar compaixão e consolar. Então, conhecer a situação e ouvir mais e falar menos seja importante aqui. Isso é fundamento. Há um segundo aspecto, demonstre compaixão segundo a sua personalidade. Nem sempre quando eu choro, quer dizer que eu estou... Por isso existiam as carpideiras, né? E existem ainda, desculpe. Elas choram pagas ou sei lá para fazer o clima. Mas às vezes o silêncio, conforme você é, se você não é uma pessoa que chora com facilidade, faça do jeito que você... Não vá criar um personagem para poder atender aquela pessoa, né? Seja autêntico, como diz lá em cima, aqui também dá uma... O terceiro aspecto é a presença. E aí o guia disse assim, né, colocou, é muitas vezes mais importante do que falar ou fazer algo. Como eu tinha colocado já, é bom atender as pessoas com coisas, supri-las materialmente. Mas, no fim das contas, o que todos nós precisamos é de alguém ao nosso lado. Só a presença nos conforta. Só a presença. E é o que Deus promete, inclusive, estarei convosco. Mesmo que vocês enfrentem situações duras, eu não vou dar tudo o que você quer, mas com certeza te dou. Eu estou com você. Então, eu me lembro do meu filho menor, medo de trovão, chuva, começou a chorar de madrugada e eu fui lá. O que foi? Estou com medo de trovão. Deita comigo, deitei. Pegou na minha orelha, dormiu. Mas a tempestade continuava. Segue o trovão. A presença é muito importante. A presença de Deus. E a presença de Deus, ela é invisível, ela é brindada pela fé. Ele está. Tu estás comigo, Salmos, né? Eu estarei convosco. Mesmo que todas as circunstâncias apontem para uma ausência divina, que é impossível, nós temos que crer na presença. E o dia que Deus deixar de estar, ele deixa de ser Deus. Porque Deus está, ele não tem como não estar presente. Essa ideia é interessante. A tempestade está acontecendo, mas eu estou aqui. Talvez a gente esteja não vou falando... tirar a tempestade, mas eu estou aqui. Talvez a gente esteja comentando nesse momento e alguém se identifique. Alguém está passando por uma tempestade. O Senhor está ali, Deus está ali. Outro aspecto aqui, permita que as pessoas sofram do seu próprio jeito. Para com essa mania de tentar resolver. A gente escuta e quer resolver.
Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente sempre tem uma receita, Nós né? temos muitas receitas prontas, já construídas, escritinhas, um modelo. Não, cada pessoa tem sua Não, e também aquele negócio, individualidade. não chora, não chora. Também isso, a Deixa repressão. chora à vontade. É hora de você, não tem... Então a receita pronta, né? Não tem. Tem. Isso, tá bom. Outro aspecto que ele considera, procure conhecer os estágios da dor pelas quais com frequência as pessoas passam. Naturalmente há um processo de assimilação, né? Tem a negação, tem essa série de... Cada um vai passar mais tempo numa outra. O importante é assim, tipo, morreu, em algum momento você vai ter que enterrar o defunto, vai ter que enterrar. Não o físico, já foi, mas aqui, né? É um Foi. período de assimilação do luto. Né? A negação, o luto e tal, até o momento da libertação. Exatamente. Quer dizer, não mudou nada, ele está lá, mas você mudou, né? E nós temos outro aspecto aqui, tenha cuidado para não dizer sei como você se sente. Isso aqui achei bem interessante, né? Abra espaço para o aconselhamento profissional, isso aqui achei Não interessante. sabemos tudo, não há ninguém que saiba. Tem gente capacitada para te ajudar. Eu vou te encaminhá-lo. Eu vou te levar até ele. Ou eu vou trazê-lo até aqui. Eu vou ajudar você. Porque nós não somos especialistas em todas as áreas. Exatamente, há necessidade de um necessidade. especialista. E eu tenho que ter essa... Eu, como conselheiro pastoral, eu tenho que ter a humildade de saber que há outras especialidades que podem me ajudar nesse caso. Eu tenho que apresentar isso para a pessoa. Muito bom. Por último, não diga, os dois últimos, né? Não diga vou orar por você a menos que você... Isso aqui é um risco, né? Se disser eu vou orar, anota, vou chegar em casa e eu vou orar. E por último, organize grupos de apoio em sua igreja ou em sua comunidade. Talvez aqui é grande desafio, que é o papel que nós temos, né? Tornar as nossas igrejas, até o Guia usou a expressão, cidades de refúgio. Isso é lindo. Né? Casas de conforto. Comunidades de esperança. Comunidades de esperança. Realmente. Tem dois riscos de desequilíbrio. Ou somos cínicos, sei o que tem que fazer e não faço. Ou sou mecânico, faço só porque cumpri requisito. Tem que ser uma comunidade de esperança a minha igreja. Eu separei um texto aqui, pastor. Sim, pode Com sua licença, aqui, rapidinho. com a licença de vocês, bem Por rápido. favor. Isaías capítulo 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Está aqui, um dos não meus podemos textos. nos esconder. Meus textos favoritos. Só uma coisinha, eu sei que já estamos terminando. Muita gente faz uma ação, né, o papel da igreja na comunidade. Muita gente faz uma ação como um projeto. Os projetos são bons, mas essas ações solidárias de compaixão, elas têm que ter uma continuidade. Vamos lá, vamos levar o pão, tal. Não vamos dar continuidade. Não pode ser isolado, né, pastor? Pontual. Não pode ser. Vamos orar a Deus. Pai do céu, que as nossas ações reflitam o teu amor por nós, que tenhamos compaixão. Amém. Amém. Nós clamamos por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo Lições da Bíblia.